Boa tarde, meus alunos do sexto ano. Eu sou a professora Jeane, sou professora de Geografia. Vamos falar um pouquinho do estado do Paraná. Vamos falar um pouquinho do relevo do nosso estado. Vamos falar das suas características também. Qual é o objetivo dessa aula, professora? O objetivo dessa aula é compreender o espaço geográfico do território paranaense, compreender as suas características próprias. Quando nós olhamos nesse mapa, nós vemos que o Paraná é um dos estados que compõe a região sul do Brasil. Nós temos ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sul do Brasil é uma das 5 regiões do Brasil. Não podemos esquecer que o Brasil tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e o Sul, onde está o nosso estado do Paraná. Não podemos esquecer também que as regiões do Brasil são compostos 26 estados e um Distrito Federal, onde está a nossa capital, Brasília, capital do país. E podemos ver que o estado do Paraná está na região sul, junto com os demais estados. E quando a gente fala região sul, nós vemos entender que o sul do Brasil é um lugar onde tem um clima diferenciado. Por que tem um clima diferenciado, professora? O clima diferenciado porque está abaixo do Trópico de Capricórnio. Não é um clima igual à linha do Equador, que é um clima equatorial, que tem mais intensidade solar batendo sobre essa região. O Paraná está ao sul do território brasileiro e está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, ele tem um clima diferenciado. Nós vemos aí no mapa que ele tem um clima tropical úmido, que é um clima litorâneo, onde vem as massas de ar úmida, entra para o continente e traz umidade para o continente. Nós temos o clima subtropical ameno, que é um clima mais frio, que é bem abaixo na parte sul do território paranaense. E nós temos um clima subtropical úmido, que é na parte norte, mais acima do território paranaense. Então nós temos 3 tipos de climas diferenciados dentro do nosso território. E quando a gente olha nesse mapa, nós vemos que o Paraná também faz fronteira com algumas unidades federativas do nosso território, como é o estado de São Paulo, como é o estado do Mato Grosso do Sul e como é o estado de Santa Catarina. E o Paraná também faz fronteira com 2 países da América do Sul, Paraguai e Argentina. E do lado leste, o Paraná faz fronteira com o Oceano Atlântico, onde banha o nosso território paranaense. Agora vamos falar um pouquinho das unidades do relevo do Paraná. Nós temos 5 unidades do relevo do Paraná. Nós temos a planície costeira, onde fica o nosso litoral paranaense. Nós temos a Serra do Mar, onde é o pico mais elevado, a parte mais elevada do nosso território. Nós temos o primeiro planalto, que é o Planalto de Curitiba. Nós temos o segundo planalto, que é o Planalto de Ponta Grossa. E nós temos o terceiro planalto, que é o Planalto de Guarapuava. Então, entende-se que o relevo do Paraná, ele é constituído quase que totalmente em planaltos, como é o caso do Brasil. O Brasil também é um relevo de planalto, planícies e depressões. Quase 70% do território brasileiro é constituído por planaltos, como é o caso do território paranaense, que quase na sua totalidade, nosso relevo é de planaltos. E quando a gente vê os planaltos, a gente tem que entender a estrutura geológica desse território, a estrutura geológica dos planaltos paranaenses. Nós temos ali o primeiro planalto, que é o Planalto de Curitiba, nós temos uma estrutura de rochas cristalinas. Rochas cristalinas são aquelas rochas que foram criadas lá no período pré-cambriano, há muito tempo atrás. São rochas mais resistentes, elas são resistentes e são mais sólidas. Elas não são transformadas pelos agentes externos da natureza, que é o sol, o vento, a chuva, a ação do intemperismo. Já o segundo planalto são de rochas sedimentares. São uma rocha que é mais fácil a transformação pelos agentes internos. Tanto é que essa parte do relevo, esse planalto é mais rebaixado do que o primeiro planalto, que é o mais elevado.
Aí nós temos o terceiro planalto, que é de rocha basáltica. São rochas de derramamento vulcânicos, que ocorreu há milhares de anos atrás, dentro do território brasileiro. E por sinal, essa rocha basáltica, ela é uma rocha muito fértil. Então nós temos três tipos de estruturas geológicas dentro do território paranaense. Nós temos as rochas cristalinas, que são as rochas mais resistentes, no primeiro planalto. Nós temos no segundo planalto, nós temos as rochas sedimentares, e no terceiro planalto nós temos as rochas basálticas, que são as rochas de derrames vulcânicos. E quando a gente olha nesse mapa, nós estamos vendo a irregularidade do território paranaense. Como assim, professora? Existe uma irregularidade. Nós sabemos que o planeta Terra, ele é todo irregular, em consequência dos agentes externos da natureza e principalmente dos agentes internos, que são o vulcanismo, o tectonismo, os abalos sísmicos, fazem e formam o nosso relevo que nós estamos aqui, que é a nossa litosfera. Sim, então o território paranaense, ele também é irregular, porque nós temos, olhando esse mapa, nós temos lá a parte litorânea, nós temos a Serra do Mar, que é a parte mais elevada, nós temos a nossa cidade, nós temos a nossa capital do estado, que é Curitiba, que já está constituído em uma rocha sedimentar. Curitiba está constituído num espaço de rocha sedimentar. Aí nós temos o segundo planalto, que é o planalto de Ponta Grossa, que é de rocha sedimentar também, e nós temos o terceiro planalto, que é o planalto de Guarapuava. Ele é o planalto mais extenso, porém é o mais rebaixado. Então nós vemos nessa imagem, nós vemos nesse mapa, que o território paranaense, ele é todo irregular. Ele tem uma altitude no primeiro planalto, na Serra do Mar, de quase 1.800 metros de altitude, onde fica o Pico do Paraná, chegando até a foz do Rio Paraná, no terceiro planalto, a 300 metros. Então nós vejamos que o território paranaense tem uma diversidade muito grande de relevo. O território paranaense também tem uma mata exuberante. Ali na Serra do Mar nós encontramos o quê? Nós encontramos a mata de araucária, nós encontramos o pinheiro do Paraná, que é o nosso cartão postal do estado do Paraná, que é a nossa mata nativa. Nós temos um clima diferenciado, porque nós estamos abaixo do Trópico de Capricórnio. Nós temos várias transformações e diferenças no estado do Paraná, características próprias de relevo, características de clima, características de vegetação. Se nós olharmos o slide anterior, nós estamos vendo que a estrutura geológica faz parte de um formato muito antigo, um formato desde o período pré-cambriano. Então a gente entende que o relevo do Paraná é um relevo antigo. O relevo do Paraná é um relevo antigo, não é um relevo recente, é um relevo antigo. Então, gente, essa é a aula que nós tivemos do estado do Paraná, as características do Paraná. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Na próxima aula nós falaremos demais, falaremos da nossa vegetação com mais profundidade, falaremos do nosso clima com mais profundidade. Um beijo a todos, até a próxima aula.